eu não acho correto boicotar países ou cancelar países no geral. E viajar dá-nos muito a quem vai, mas também nos dá muito a quem fica. Esta troca de valores e de ideias e esta multiculturalidade tem-nos feito progredir, não é? Chocou-me muito o facto de realmente o país está a passar uma fase difícil, realmente sentes no ar uma certa crispação, que as pessoas estão ali não vai, não vai, mas mesmo assim escolhem receber-te bem. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta a Patrícia! Patrícia, ia dizer dona, mas não é bem dona, mas que deu origem a um dos episódios mais emblemáticos da Metamorfose. Sabes isso? Não. Foi um dos que teve a melhor feedback, Foi? acho eu. E em termos de visualizações, acho que também teve... Acho que uma altura chegaste a dizer, mas... Acho que foi no canal do Maluco Beleza ainda. Por cima de 10 mil, quase certeza, e acho que ainda mais do que isso. E está nos aviões da TAP, por exemplo. E a Patrícia, esse episódio é sobre uma jornada que a Patrícia fez de 10 dias num retiro silencioso a meditar no Nepal, ou na Índia, no Nepal. E eu, se me lembrar, depois meto naqueles vídeos sugeridos no final deste. Mas hoje a Patrícia vai-nos falar do Irão. O Irão é um daqueles países que está na moda. Neste preciso momento está tudo menos na moda, mas assim nos últimos anos é verdade que tem estado um bocado na moda. Mas não é estar na moda tipo Tailândia está na moda. Está na moda dentro de pessoas que gostam de ir a sítios é isso que eu ia dizer, eu não sei até que ponto é que está na moda. É como a Guatemala. Está na moda dentro do grupo de pessoas que gostam de ir a sítios que não estão assim tão na moda. É um Exato, exatamente. que é uma moda muito específica, é verdade. Mas, como certamente saberão, o Irão está a viver um momento muito turbulento e a Patrícia e o Pedro decidiram, antes disto, ir ao Irão, e depois começaram a acontecer todos os tumultos e depois aconteceu toda a reflexão: será que vamos? Será que não vamos? Faz sentido? É justo? E a Patrícia vem aqui falar-nos não só do que aconteceu por lá, mas também dessas reflexões acerca de ir ou não ir, e também de nos oferecer um bocadinho, se calhar, uma pequena reflexão, uma pequena conversa acerca do sentido que poderá fazer ou não o hijab ou qualquer tipo de cobrimento que seja usado apenas em mulheres. Fiquem por aí. Vão curtir, não por ser bué divertido, porque imagino que vai ser um bocado pesado em algumas partes, mas vão achar interessante, sem dúvida. Olá, Patrícia. Olá, Bem-vinda de Pedro. volta. Obrigada. Tu já foi para aí há 2 anos? 2020? Não. 2019. E dessa vez foi para aí a segunda vez que te vi, não foi? Foi para aí segunda, terceira. Tirando aquela primeira em que tu vieste comprar os meus livros. Sim, para aí segunda e terceira. E depois mais tarde, o outro que gravámos na minha casa o ano passado. Depois gravamos. Ou este ano? Foi este ano. Foi há uns meses. Foi março, foi há meio ano. Foi dos primeiros que eu fiz desde que fiquei como estamos a falar sozinho. Exato. Depois foi eu na introdução, disse que nem me lembrei disso. Porque esse foi um especial, é verdade. O último episódio que eu gravei com a Patrícia foi um especial também que dividido em 2, como este vai ser, sobre o livro dela. Girl from Nowhere no Instagram, podem pedir o livro lá. Se podem ver ali atrás a prateleira de cima e aquela a meio abaixo, e depois quase toda da terceira é tudo livros de viagem, e o da Patrícia é um dos melhores. Portanto, recomendo vivamente. E fizemos um episódio onde estamos falando sobre isso. Mas agora, estamos aqui para falar do Irão. Do Irão. Tu quiseste então ir a esse país que estava bué na moda. para a malta que não curte sítios que estão na moda. O que é que te fez ir e como é que foi esse processo depois de perceber que, Olha, nós já tínhamos pensado ir ao Irão há muito tempo e já estava no nosso destino já há alguns anos. Na verdade, só que com a pandemia, vistos não era possível, fronteiras fechadas, e acabou por não acontecer. Se bem que no ano passado nós tínhamos uma viagem comprada para o Irão, mas o visto foi-nos negado. Não sabemos bem porquê, achamos que foi porque basicamente as fronteiras abriram e nós, passado 3 dias, tentamos fazer o visto sozinhos
e foi logo negado e pronto, acabámos logo por trocar de planos, comprámos o voo para o Egito e o Irão ficou em Águas de Bacalhau para outra altura. Este ano apanhámos outra vez uma promoção, os voos estavam tipo a 350 € em julho e o Pedro até estava naquela do opá, mas vamos outra vez comprar os voos e depois não nos dão visto, como é que fazemos? E eu, opá, é agora ou nunca, vamos, comprámos o bilhete. Pronto. Até tínhamos bebido 2 jarros de sangria e gastámos 1000 € em bilhetes de avião nessa noite e no dia a seguir, uau, o que é que nós fizemos? É o que faz quando se bebe. E pronto, tínhamos comprado a viagem para o Irão, estávamos em julho, estava tudo tranquilo. No mês de setembro começaram a acontecer os protestos por causa da morte da Mahsa Amini, aparentemente por causa da polícia da moralidade e por estar a usar mal o hijab. E começou a aparecer nas notícias, começaram a levantar-se questões sobre o pessoal ir ou não ir, se fazia sentido, se não fazia sentido. Mas a nossa viagem só era no final de novembro, ou seja, nós estávamos, ok, estamos tranquilos, vamos deixar passar um bocado de tempo, porque, em primeiro lugar, o Irão é um país que tem sempre protestos e que tem sempre alguns tumultos. Não é aquele país que tu podes dizer, vais encontrar uma altura em que está tudo tranquilo. Pelo menos enquanto este regime se manter, há sempre movimentações. E depois tínhamos um bocadinho de tempo, então fomos esperando. Acabámos até por ir para o Chipre em outubro e dissemos, opá, quando viermos ao Chipre temos mesmo que tomar uma decisão. O Chipre foi fixe, tivemos a explorar também a parte do norte. Sim, a perguntar, isso é super estranho, não é? Tipo, passas uma linha e de repente estás na Turquia. Pois. É tenso? Não achamos, não sentimos nenhuma tensão. E há mesmo uma espécie de fronteira? E há controlado pela ONU. Os capacetes azuis, toda uma linha enorme que é uma zona tampão. Parte do Chipre é grega, parte do Chipre é turca. Por acaso é uma cena acerca da qual conheço muito pouco. Mas Nicósia é uma cidade estranha, porque é uma cidade que parece que já não tem vida. Nicósia sendo a capital dividida. da parte... Sim. Ele foi dividido? Sim. Há Nicósia turca. É a única cidade, a única capital europeia dividida. Ok, se calhar falaremos um dia do Chipre. Voltamos ao Irão. Pronto, e então nós viemos do Chipre e começámos a ver notícias. Eu própria comecei a estar mais voltada para as notícias do que aquilo que estava, quer do Irão, quer de tudo. Estar sempre atento ao que estava a acontecer. E decidimos procurar a opinião de pessoas que lá estavam, porque melhor do que ninguém elas poderiam nos dizer se era boa ideia ou não ir. Fomos para grupos de Facebook, grupos de Couchsurfing, perguntar ao pessoal o que é que achavam, se devíamos ir, se não devíamos, como é que estavam as coisas, estavam melhores, estavam piores. E a opinião, eu diria que eram uns 60-40. Havia pessoal, os 60% diziam venham, realmente há protestos, mas são coisas pontuais, acontecem em determinados sítios, em determinados dias, à noite, e não é convosco, não é com turistas. Portanto, vocês não estão dentro do jogo, se fizerem tudo de bem, não vos acontece nada. E todos nos recomendavam mais ou menos uma espécie de 3 regras, que era não falar de política, não sair à noite e não fotografar protestos nem nos juntarmos. Ou se víssemos que estava a acontecer algum ajuntamento, sair logo dali. Ok, tu vês isto e pensas, pronto, fácil, 3 regras simples de seguir, se cumprirmos isto, podemos ir. Só que também havia a questão de que em grupos de Facebook, o que é que tu tens? Guias, pessoal de hotéis, tudo ligado ao turismo. Ou seja, também podia haver aqui um certo enviesamento do pessoal estar a subestimar. E havia 40% de pessoas, algumas das quais trabalhavam em turismo, que diziam não venham, é perigoso, há turistas a ser presos para serem usados como moedas de troca contra as sanções. Como o rapaz que foi a caminhar até ao Qatar, ou tentou? Sim, mas lá está, ou seja, a maior parte... Ele não respeitou uma das regras? Ele foi preso porque foi visitar o túmulo da Mahsa Amini, na cidade dela, no Kurdistão. Porque ele, como estava a fazer a pé, passou toda a zona do Kurdistão. Nós não íamos nem visitar o Kurdistão, que é a parte ocidental, nem íamos visitar o Baluquistão, que é a parte oriental que faz fronteira com o Paquistão e que é onde há mais protestos. Nem partes fronteiriças com o Iraque, que também estão sensíveis. Nós íamos fazer aquele circuito normal. Ou seja, a partida ia ser tranquilo. Mas lá está, como eu estava a dizer, também havia pessoas que diziam não vão porque é perigoso, porque vocês estão mesmo a correr o risco de serem presos, vocês vêm de um país tranquilo, porque é que se vêm meter nisto, não sejam burros, olhem por vocês. E isto faz-nos pensar, a minha dúvida era mais tentar perceber onde é que está a linha em que isto passa a ser um ato de irresponsabilidade, em que eu realmente estou a colocar a minha vida em jogo, tentar medir qual é que é mesmo a probabilidade real disso acontecer. Depois de falarmos com locais, fomos tentar também falar um bocadinho com turistas que estavam lá ou que tinham estado lá. Isto porque os locais estão sempre numa bolha, que é a bolha deles, né? Se calhar um estrangeiro lá não vai ter a mesma percepção do perigo, também pode não ser real, porque não está tão por dentro,
é outra questão. Mas tentámos procurar também estas opiniões. E das pessoas com quem falamos, quer portugueses, quer estrangeiros, que tinham estado lá, nenhum deles tinha dito que tinha tido nenhum problema. Também isto eram problemas, estavam presos, não podiam dizer. Mas todos Sim. disseram que se não soubesses que havia problemas, também não ias adivinhar. Desde que andasses na rua, no centro histórico, nas cidades principais, Shiraz, Isfahan, era tudo muito tranquilo, não dava para notar nada. Pronto, e nós fomos tomando a decisão de ir. E eu lembro-me que, 2 semanas antes do voo, eu fiquei super atenta às notícias que estavam a aparecer e lembro-me que vi um terremoto na Indonésia, um bombardeamento na Tailândia, 2 países onde eu estive, onde podia ter também acontecido alguma coisa. E, sei lá, um comboio descarrilado na Índia. Exato, e até aconteceu, houve uma notícia de um casal, um desabamento de terras em que explodiu dentro de uma casa, e acho que um casal que estava a dormir morreu, e eu pensei, porra, estás tranquilamente na tua casa, no meio do nada, num sítio pacato, num país pacato, e isto acontece, quer dizer, pode acontecer em qualquer lado, em todas as situações. Não, é assim, mas... Sim, há estatísticas e há probabilidades. Imagina, achas que é mais provável... Quem é que é mais provável morrer? Uma pessoa que vive a vida toda em Portugal ou que vive a vida toda a viajar por todos os países do mundo? Morrer de quê? Morrer prematuramente. A pessoa que está a viajar em todos os países do mundo está-se a expor a mais acontecimentos que vão... Essa cena do... acontecer também pode acontecer em casa, claro pode, claro mas a probabilidade não é mesmo. Mas aquela notícia tocou-me um bocado e fez-me pensar que, vamos, olha, que seja o que Deus quiser. E depois também houve outra questão, que foi a questão do se era justo ou não ir, em especial, porque nestes grupos de Facebook havia muitos comentários, estes grupos são incendiários, tu tens todo tipo de pessoas lá, tens pessoas que defendem o regime. Que tipo de grupos, em termos grupos de tipo temas? See You in Iran, Travel in Iran, Backpacking in Iran, pronto, este tipo de grupos de Facebook são incendiários. Tu fazes lá uma pergunta e tens 100 comentários de pessoas a discutir entre elas, e muitas vezes nem é sobre a pergunta que tu fazes. E muitas vezes houve muita gente que dizia que não era ético visitar o país nesta altura porque havia pessoas a morrer e porque as pessoas estavam a lutar pelo direito delas à liberdade, estavam a tentar levar à frente uma revolução, e era só estúpido estarem lá turistas a tirar fotografias. E isto também mexeu um bocadinho comigo, porque eu pensei, se calhar é verdade, se calhar eu também não curtia estar nessa situação. Mas depois também colocando-me no lugar do outro, e se pensasse, se eu estivesse no meu país a tentar lutar por algo melhor, se calhar não eram os turistas que eu ia ver na rua que me iam prejudicar a minha luta, percebes? Eu acho que eles iam estar à parte daquilo que eu estava a tentar fazer. E depois também havia muitos iranianos que eram contra as pessoas que diziam isso, e aparentemente as pessoas que diziam isso eram iranianos expatriados que estavam noutros países. Pronto, enfim, estes grupos eram caóticos. De qualquer das formas, nós acabámos por decidir ir. Cheios de medo, claro. Pelo menos eu estava com muito receio. Isto porque... Então o teu racional foi na onda de... O meu racional foi, nós vamos cumprir estas 3 regras e vai estar tudo ok. Uma semana antes de nós irmos... Mas em termos da parte de ser justo ou respeitoso... Não tinha uma resposta para dar. Não tinha, não te podia dizer, acho é estúpido, acho que devíamos ir à mesma. Quanto ao facto de, aqui neste caso, era em relação à situação que eles estavam a viver. Quanto ao facto de visitar ou não países complexos como este, eu acho que não devemos os visitar, seja de que forma for. Porque acho que... Eu não acho correto boicotar países ou cancelar países no geral. Porque acho que tu, ao fazeres isso, vais estar a criar ainda mais bolhas de opinião e países mais fechados e encerrados em si próprios, não é? E viajar dá-nos muito a quem vai, mas também nos dá muito a quem fica. E eu falo do ponto de vista de pessoa que viaja, mas eu também recebo viajantes em minha casa e também levo alguma coisa deles. E acho que esta troca de valores e de ideias e esta multiculturalidade tem-nos feito progredir, não é? Se calhar na Coreia do Norte ninguém luta por uma revolução porque ninguém sabe que é possível lutar por algo melhor do que aquilo. E de um ponto de vista mais macro, se nós deixarmos de visitar países que não cumprem os direitos humanos ou que têm certos problemas, se calhar vamos estar a sedimentar micro-Coreias do Norte em todo lado. E depois há uma coisa que é, não podemos ter 2 paus... Como é que é? 2 paus e 2 bicos? Não podemos ter sol na eira e chuva no pomar. Exatamente, ou seja, se tu não vais ao Irão por causa disso, ainda também não vais à Turquia. Porque a Turquia tem montes de refugiados, não é?
E não vais a Israel, E não vais a Israel, e não vais... mais contra-intuitivamente, não vais aos Estados Unidos da América. Não vais aos Estados Unidos, não vais à Itália, não vais à Tailândia. Itália, não sabemos porquê, mas... Então, a Itália, há poucos anos, condenou um português, isto ficou muito famoso, porque ele estava a fazer resgate marítimo. E segundo a Comissão Europeia, tu não podes negar ajuda sim. em busca e salvamento no mar. E ele foi condenado. Sim. Depois conseguiu safar-se, mas... e também... por exemplo, a Tailândia é um destino super turístico e tu tens lá aquelas long neck, aquelas mulheres, não é? Que são refugiadas birmanesas, que o Estado não reconhece, que não lhes permite ter uma vida normal e que acabam por viver circunscritas àquelas aldeias fronteiriças e vivem do turismo, que aquilo é um jardim zoológico humano. Eu não sabia. Sim. É mesmo... Sim, aquelas mulheres são refugiadas da Birmânia e a Tailândia, o governo tailandês aceita que elas fiquem a morar naquela zona, mas sem muitas movimentações, sem um cartão de cidadão, portanto, condições para terem um trabalho e tudo mais não acontece, e a única maneira que têm de sobreviver é servirem-se de jardim zoológico humano para turistas. Sim, sabes que isso também pode ser interpretado como uma certa falácia, como já ouviste falar no whataboutism? Não. Whataboutism é quando tu dizes eu não como carne para ajudar o ambiente. Eu só, mas então e andar de avião? Exato. What about Ok. whataboutism? E isso é uma falácia na medida em que acaba por puxar para baixo a luta de uma pessoa dentro de um determinado tema só porque ela não faz tudo o que lhe é humanamente possível dentro disso. E acaba por desvalorizar, por exemplo, olha, neste caso, literalmente isso. Eu agora já é mais pelos animais em si, mas quando eu me tornei vegetariano, e nessa altura a minha motivação primária era o ambiente. Mas eu não ia deixar de andar de avião, nunca na vida. Mas era porque dentro daquilo que tu estavas estava disposto a abdicar, mais depressa abdicava desses Sim. pequenos prazeres diários do que desses prazeres supérfluos. E o facto de eu deixar de comer carne para ajudar o ambiente não é desvalorizado pelo facto de eu andar de avião. Isto para dizer o quê? Às vezes uma pessoa pode dizer, olha, não vou ao Irão por causa disto ou daquilo. E alguém diz, então mas vais a não sei onde. E acaba por estar a desvalorizar o facto da pessoa ao menos ter decidido alguma coisa. Tendo dito isto, e é por isso que se alguém me disser isso, eu não vou dizer, então mas vou fazer, vou perguntar. Mas também há outra questão interessante, que é, na maior parte das pessoas que excluem um país por causa deste tipo de questões, está a excluí-lo porque não apoia aquele governo. Mas um país não se faz de um governo. Uma nação não se faz só de um governo, faz de pessoas, das suas histórias, culturas e tradições. E na maior parte das vezes, nestes casos, a população nem sequer apoia o governo, nem acha que aquele governo o represente e tem pouca capacidade para mudar aquilo. Portanto, tu não estás a cancelar só... Eu lembro quando estive no Irão, foi na altura em que tinha havido umas eleições recentemente que elegeram o Ahmadinejad, agora é o Khamenei, agora já não é o Khamenei. Depois veio o Khamenei, agora hoje não sei quem está. E o Mousavi, que era do Partido Verde, estava em prisão domiciliária e eu estava em couchsurfing lá com um iraniano. Eram dois gêmeos, um era super liberal, ocidental, outro era super conservador, é interessante. Gêmeos monozigóticos. E eu lembro-me desse meu amigo me dizer, mas ninguém o quer. Foi tudo, como é que sabes? Tu vês isso na rua. E na altura isso fez-me sentido. E é das poucas coisas que eu teria escrito diferente. Porque, não é bem assim, tipo, não falaste com, não sei qual é a validade das eleições no Irão, e não falaste com 51% das pessoas lá. Mas pode ser. Só estou a dizer que não é assim tão, tão certo. Mas só para concluir o que eu estava a dizer, ao mesmo tempo também é interessante e uma pessoa procurar algum tipo de coerência e realmente perguntar sem estar a desvalorizar a luta das pessoas. Então, mas já se pensares nisso, por essa lógica não vais a sítio X, Y, Z. Sim. E concordo contigo, o país não é feito do governo, é feito das pessoas e também geralmente esses países que são boicotados porque ninguém pensa. E os Estados Unidos da América, uma ideia minha um bocado recente, estou a ler um livro que é o Método Jakarta, que é sobre a cruzada anticomunista genocida, literalmente genocida, dos Estados Unidos. E eu já, quando estive a fazer pesquisa para o Vago, o meu livro sobre a América Central, aprendi muito sobre as patranhas incríveis
hoje em dia comprovadas que os Estados Unidos da América fizeram, e agora com o método Jakarta estão a aprender ainda mais. E deixa-me a pensar que este também é daqueles países que se o pessoal quisesse boicotar não ia. Exato, Mas não é um dos países que o pessoal costuma considerar. Geralmente são países pobres. exato. E são Também. países pobres que precisam do guito do turista. Exato. E também países muito diferentes culturalmente que causam mais estranheza ou medo para quem não tem, se calhar, um hábito de viajar tanto. Sim. Não é? É mais fácil boicotar um país que é mais difícil de ir de qualquer maneira. Exato. Pronto, olha, com todas estas questões na cabeça, com todas estas dúvidas e com estes receios, nós entramos naquele avião com destino a Teherão e certos de que, pá, do que dependesse de nós íamos cumprir aquelas tais 3 regras à risca e íamos tentar fazer tudo pelo melhor. Foi engraçado porque nós estávamos no voo e eu estava naquela do ponho agora o hijab ou não ponho? A partir do que momento é que começa a contar. Mais tarde descobri que enquanto o avião está no ar, a lei que está em vigor é do país de onde ele partiu ou de onde a companhia aérea tem sede. Naquele caso nós fomos com a Turkish Airlines, era a Turquia. E a maior parte das mulheres estava sem hijab. Só para aí, pá, sei lá, 10% é que tinha. E assim, eu estava naquela, com ele posto, meio não posto, quando passava alguém eu punha. A sério? Sim, tipo, mas assim um bocado um ambiente estranho. Tu não sabes a partir do momento é que achar e começa a contar, percebes? Sim. E depois o avião a terra, embrulharam todos todas a cabeça no véu e eu também. Saímos lá para fora e eu pensei, opá, isto deve ser só turistas, devem estar aqui todos com a mesma questão que eu, que é a partir do momento é que se coloca. E veio o choque quando fomos para a fila dos passaportes e quando eu vejo Iranians, toda a gente do avião, e foreigners, nós dois e mais 3 pintacílogos. Eu era a única mulher e eu pensei, uau, estas mulheres todas fora do país andam sem hijab. Yeah. E isso foi a primeira coisa que me fez pensar que se calhar o hijab não é algo que, ao contrário daquilo que eu pensava, as pessoas realmente usam porque gostam e porque é parte da cultura delas. Pronto, nós estivemos no Irão. Disseste pai 10% é que usava? Sim. Okay. Depois nós fizemos a nossa viagem normal, acabámos por fazer muitos tours e muitas viagens com motoristas. Em primeiro porque era muito barato e em segundo porque nos dava assim um bocado... Fez como motoristas. Drivers. Não, podia ser como turistas. Não. Então, fizemos algumas viagens com driver em vez de autocarro. Porque era barato e porque também nos estava a dar alguma segurança. A viagem correu sempre super bem, no geral. Nós conhecemos pessoas fantásticas, como em todo o lado, mas em especial no Irão. Chocou-me muito o facto de realmente o país está a passar uma fase difícil, realmente sentes no ar uma certa crispação, que as pessoas estão ali não vai, mas mesmo assim escolhem receber-te bem, porque tinham todos os motivos para estar com raiva e para estar chateados e para pensar, opá, estes turistas ir lá, não estamos para isto, mas há mesmo as pessoas recebendo-nos. Nós fomos para o Irão porque nós tínhamos ouvido histórias incríveis de todos os viajantes a dizer que aquele era o país mais hospitaleiro do mundo e era isso que nós íamos procurar. E estávamos com um bocado de medo de se calhar não encontrarmos isso porque a situação não se coaduna se calhar com esse tipo de ambiente. E foi o contrário, nós em todo o lado onde fomos encontramos pessoas que nos receberam bem e que nos trataram se calhar... Mas leva-me pelo Irão. Pronto, então nós chegámos a Teherão de noite e nós em Teherão decidimos que íamos ficar no final porque era uma cidade mais propícia a protestos, então achámos que no final já estávamos com mais estaleca para lidar com isso. Então logo no dia a seguir contratámos um guia, o Ali, e fomos para Qom, que é a cidade mais conservadora do Irão. Qom? Sim, que é um dos berços onde os, como é que se chama? Os mulas, que são tipo padres, não sei se isto é certo, mas é uma espécie Os que orientam a reza são os imãs. Os mulas, já soube, mas acho que são tipo frase ou... os homens meio sagrados. Sim, são os que usam os turbantes brancos, mas pronto, aquilo basicamente é um centro de estudos islâmico, é uma cidade enorme que tem uma catedral muito grande e fizemos lá uma visita, tivemos lá pouco tempo, porque também é uma cidade que para os revolucionários é um alvo, não é? Porque é ali que estão todos os mulas. Era lá que o pessoal, não sei se viste um vídeo do pessoal a levantar chegava à beira dos mulas e levantava-lhes assim o turbante, não era um turbante, mas a cena que eles têm à volta da cabeça e fugiam. Não vi, mas é possível, eles lá têm muitos mulas. O que é que achas disso? Imagina, isto foi publicado num grupo de WhatsApp ao qual eu pertenço
e depois eu tinha que me armar em eu. Vês uma data de velhotes a passar lá com as suas cenas e passa tipo um jovem e pop, tira-lhe aquilo e vai e vaza. E a ideia é que é como eles representam o conservadorismo, que é aquilo que eles estão a tentar lutar, aquilo faz sentido. Epá, achas que faz? Eu acho que não é a melhor Eu método, acho que, não, eu porque acho que também não faz. aquilo é um É homem. um... Se calhar se tivesse sido um homem em específico, que Sim, disse alguma coisa em específico, e sim, provavelmente disseram sim. num momento ou outro. Mas parece-me Sim, também não... uma paródia ridícula para a sublinagem. Pronto, e nós saímos, estivemos em Com, depois de Com fomos para Kashan, ficámos lá um dia e tal com o Ali, e depois no dia a seguir ele deixou-nos em Isfahan. E aí foi a primeira vez que nós ficámos sozinhos. Todos os hotéis onde nós estivemos éramos os únicos estrangeiros, e nunca tinha net, porque não fazia sentido ter Wi-Fi porque não havia estrangeiros, e depois a net também era super lenta e super fraca, e o Estado cortava, punha a net mais lenta, em especial à noite. Para teres uma ideia, a net mais rápida que nós apanhávamos era em viagem, quando estavas tipo, no meio do nada, epá, boa da net, vias a ver séries, fazer tudo, chegavas à cidade e aquilo baixava. E pronto, depois estivemos em Isfahan sozinhos, foi a primeira vez que, sem guias, sem nenhuma ajuda, e desenrascámos-nos bem. Opá, estivemos no centro, as pessoas falavam para nós, tudo muito tranquilo. E depois fomos para Shiraz, numa viagem, essa viagem fizemos sozinhos também, de comboio, de comboio não, de autocarro, não tivemos driver. E foi em Shiraz que conhecemos uma das pessoas mais icónicas da nossa viagem, que foi o Massoud. O Massoud foi um contacto que a Rita, uma rapariga que tinha estado no Irão em setembro, me deu, e ela até tinha falado comigo para me dar um bocadinho a opinião dela sobre se eu devia ir ou não, ou como é que tinha sido a experiência dela. Ela foi, correu bem, e disse-me que tinha encontrado o Massoud numa estação de autocarros, que lhe tinha dado um cartão, que era guia, e pronto, e ela aceitou. E nós falámos com o Massoud, e pelos vistos ele e a mulher dele trabalham os dois com turismo, e a mulher dele em especial tem muita cultura da parte mais histórica e arqueológica, e então nós tínhamos fechado com ele um tour para irmos a Persépolis. E no dia a seguir fomos visitar Persépolis, o Massoud foi-nos buscar, pá, tudo normal. Quando demos por nós, juntou-se a mulher dele também, porque ela é que tinha mais esse conhecimento, e 3 filhos. Tipo, um pai com 2 anos, um com 15 e outro com 8. De repente estávamos 7 no carro, sendo que o bebê estava, o pai a conduzir e o bebê no colo dele, o bebê a chorar, a carregar no carro, a carregar em todo lado, a fazer um berreiro, e o pai na boa. Pai, eu e o Pedro atrás a pensar, isto nunca acontecia em lado nenhum, tipo, isto é mesmo... A mãe, tranquila, não se chateava, eu só pensava, qualquer mãe portuguesa estava aqui, tipo, ai menina, não sei o quê. E Pá, bem, e bem, de certa forma, e bem, mas pá, impressiona-me a maneira como eles são relaxados, quando está tudo uma bagunça, está tudo uma meia confusão, mas é isto, é a vida. Pronto, fomos visitar Persépolis, e depois do final eles convidaram-nos para fazer um piquenique com eles. E nós, claro que aceitamos. Persépolis sendo a antiga capital do Império Aquemênida, se não me engano. E tinha... Sim, são umas ruínas. Opa, não é nada especial. Não sei se o Persa e o Aquemênida é a mesma coisa, mas... Eu acho que não. Tinha aquela data de estátuas, de esculturas. Eu gostei. É fixe, mas não é nada especial. Em parte também porque eu acho que, segundo o que nos disseram lá, é que o regime também não está muito numa de preservar e promover estes sítios. E muitas vezes aquilo podia ser bem melhor, e não é, porque, pronto, ninguém quer saber. Mas pronto, as ruínas foram fixes, não foram as melhores que já vimos. Depois fomos... A parte melhor do dia foi sem dúvida o piquenique, e o resto que veio a seguir. Nós fomos lá para um parque de estacionamento onde havia... Isto era sexta-feira, que é o dia... É tipo fim de semana nos países muçulmanos. E então estávamos num parque de estacionamento tipo com um pinhal, onde o pessoal estava todo a fazer piqueniques e assim. Nós paramos, bebemos um chá, ficámos lá a conversar um bocado. E depois o Massoud achou melhor irmos para o outro lado. E nós não percebemos bem porquê, mas depois, mais tarde, ele explicou-nos que, ou seja, Persépolis fica para aí 1 hora de Shiraz, que era onde nós estávamos a dormir. E junto a Persépolis, a meia dúzia de quilómetros, fica a cidade de Marvedeste, algo assim do género, onde tinha havido protestos na noite anterior, onde nos últimos dias tinha havido bastantes, com mortes. E, portanto, eles estavam com receio que, sendo dia de fim de semana, o pessoal estava ali todo no pinhal, pudesse começar a ebulir ali alguma coisa. Então fomos para dentro do carro e fomos ter um descampado, perto também de Persépolis, mas já sem ninguém à volta, pá, só para nós. E tivemos lá uma tarde incrível com eles, estivemos a comer, a fazer espetadas, a conversar sobre aquilo que é diferente e também sobre aquilo que é igual, porque muitas vezes tu vais conversar com outras pessoas e no fundo percebes que não são assim tão diferentes de ti, né?
e que procuram o mesmo que tu. Eles eram uma família que tinha muita vontade de deixar o Irão, que era completamente contra o regime, mas que não se expressava de maneira nenhuma porque tinham filhos e não queriam colocar os filhos em causa. Ou seja, eles nunca participaram em protestos, nunca expressaram em voz alta aquilo que achavam, mas detestavam, nem podiam sequer ver a bandeira, detestavam o regime e queriam muito sair dali. E, entre aspas, eu senti que cada turista que eles recebiam de cada nacionalidade, eles tentavam procurar saber se é fixe o teu país, será que dá para nós irmos, será que não sei o quê, percebes? Achas que isso dos filhos não pode ser uma desculpa? Acho que não, pá. Pô, quando tens filhos, se calhar não dás tanta vida em prol de, se calhar quando tens 20 anos, dás mais depressa o corpo às balas, depois num protesto onde podes ser preso, do que quando tens 3 filhos. Sabes que a média de miúdos presos no Irão, ouvi num podcast, é de 15 anos. A média de miúdos, como? A média de pessoas presas desde estas revoluções de setembro é de 15, 16 anos. Sério? O que significa que isto é uma luta, não é uma luta dos mais novos, mas são os mais novos que dão a cara. Média? Um podcast do Público, depois posso-te mostrar. Interessante. Também fiquei 45 impressionada. graus? Não, acho que não. Não sei, tenho que ver. Ou seja, isto não significa que sejam só os mais novos que estejam contra o regime, mas são eles que estão a dar a cara e que estão a participar mais afincadamente nos protestos. E pronto, depois nós de Shira nós queremos ir de Shira para Kerman, que fica mais ou menos a 8 horas de viagem, e o Massoud disse que podia fazer essa viagem connosco partida em 2. E assim parávamos em alguns sítios pelo caminho e ficávamos a dormir pelo meio. E nós achámos isso fixe. Quanto é que disseste que era barato? Podes mandar aí sim alguns valores? Barato o quê? No início disseste que o motorista era barato. Sim, nós pagámos 50 euros por dia. Às vezes mais, para essa viagem, depois 50 euros no dia de Persépolis, mas depois no outro dia seguinte já pagámos mais. Mas eu achei que também era barato porque a vida lá e os hotéis e a alimentação era tudo muito barato. Nós, em 15 dias de viagem, gastámos por pessoa 80 euros para comer. Não é nada. É menos de 5 euros por dia. Ou seja, também uma coisa ia buscar a outra. Nós gastámos cada 1000 euros tudo, nas 2 semanas, incluindo os voos, o visto e tudo mais. E pronto, então nessa viagem o Massoud tinha-nos dito que se nós quiséssemos partíamos a viagem em 2, íamos ver umas coisitas lá pelo meio, e nós achámos isso fixe porque primeiro nos permitia sair um bocadinho da rota só de cidade e conhecer um bocadinho mais o ambiente mais rural, e depois porque nós não sabíamos, mas isto foi na segunda semana de viagem, ia começar uma série de greves e protestos durante 3 dias. Portanto, durante 3 dias ia estar tudo fechado, com possibilidade de haver protestos em qualquer sítio. Portanto, pareceu-nos bem sair um bocadinho da rota e ir para o outro lado. E foi Ao mesmo nisto... tempo não tinhas interesse ou curiosidade em... Não, nenhuma, tinha medo. Okay. Eu acho que durante toda a viagem eu senti um bocado tensão, eu estava sempre em tensão. Isto porquê? Porque, eu não te contei isto no início, mas nós, 3, 4 dias antes de termos ido para lá, um rapaz contou-nos que um rapaz tinha contado, que viu, que não sei o quê, um casal de franceses que estava a tomar o pequeno almoço e chegou lá a polícia e levou os presos. E lá no meio dos franceses havia um polaco e soltaram o polaco porque o polaco não interessava para fazer troca, era um país que não tinha interesse. E isto assustou-me um bocado porque aqui eu comecei a pensar, se eu não basta cumprir as tais 3 regras, também convém não sei, eu não sei porque eles foram presos, percebes? Tu nunca sabes, se calhar eles meteram um story, se calhar eles fizeram alguma coisa. Ou seja, toda a minha passagem no Irão foi feita de um bocado de tensão entre perceber se às vezes víamos um grupo de pessoas, será um protesto? Não será? Okay. Ei, vou para ali, é tranquilo, ok, é tranquilo, e vais, e ao mesmo tempo estava sempre com medo e uma tensão, e ao mesmo tempo cada vez que conhecíamos alguém que era espetacular connosco, que nos dava ou comida ou cantava para nós, ou que ficava até 1 hora ou 2 horas a conversar connosco, encher-nos o coração e era tipo, fogo, para que é que eu estou a sentir este medo horrível? Não faz sentido nenhum. Então era sempre um 880, eu senti que estava sempre a balançar entre um medo extremo e uma gratidão extrema. Viu dos macis lá? Nós não sabemos, porque não estão vestidos à civil, não é? Mas pá, eu lembro-me de topar alguns. É assim, eu às vezes senti... Os macis sendo os da polícia da moral. Da moralidade, sim. Às vezes eu sentia que havia uma pessoa ou outra a olhar muito para nós, e até quando estávamos num bazar em Shiraz eu reparei que o homem estava um bocado a seguir-nos, mas depois eu também
pensava, pá, não penses nisso, no stress, percebes? É sempre ali é estranho. Mas pronto, nós depois fizemos isso com o Massoud e ainda bem, porque ia haver protestos e nós não queríamos estar envolvidos neles, portanto ainda bem que íamos sair da rota e acabámos por ir ver umas coisitas lá no meio, nem tinha assim tanta graça, mas pronto. Mas a melhor parte é mesmo a companhia do Massoud, porque ele acabou por nos contar grande parte da vida dele e levou-nos também à cidade onde ele tinha nascido e a conhecer os irmãos dele. E o pai dele era uma pessoa muito religiosa até à Revolução de 79, e desde a Revolução de 79 ficou super contra o regime, porque percebeu logo que aquilo que vinha... Ao contrário, então. Sim, ficou contra a religião também. Porque o Irão ficou muito mais religioso desde 79. Desde E o pai 79. dele foi... O pai era religioso, mas como percebeu que esta revolução vinha com opressão e com uma série de regras com as quais não concordava, deixou de ser religioso e sempre pediu aos filhos para não seguirem nenhum caminho militar. E eles tinham seguido isso mesmo à letra. E pronto, ele contou-nos várias histórias, desde o irmão dele que tinha sido preso porque tinha um bocado de álcool no carro e a polícia parava o carro à noite para saber se tinhas mulheres, tipo uma namorada, ou álcool no carro, e se tivesse eras preso. Ou seja, eu perguntava como é que as pessoas lá namoravam, não é? Antes de casar, como é que se conhecem? Não se conhecem, quer dizer, é uma coisa muito por Facebook. Facebook lá não funciona, mas muito por telemóvel, muito escondido. E opá, ele contou-nos muitas das suas experiências e depois nessa noite ele disse-nos que nós íamos dormir a um acampamento nómada. Nós já tínhamos uma ideia que íamos dormir assim num sítio meio awkward, mas não tínhamos bem noção. E então chegou ao fim do dia e ele disse, pá, bora procurar os nómadas, todo contente. E nós, altamente, vamos procurar nómadas. Um pôr de sol lindo, uma paisagem incrível, o céu todo laranja, e eu pensar, porra, tanto medo de vir para aqui, agora estamos à procura de nómadas, aqui no meio, tipo, todos contentes. E então nós saímos da estrada principal, fomos nos meter lá por aqueles caminitos. E chegamos ao fim da primeira parte. Para a semana, a Patrícia vai continuar a contar-nos o que foi acontecendo ao longo desta aventura. Podem seguir a Patrícia, entretanto, no Instagram em Girl From Nowhere. Podem apoiar a Metamorfose. Pá, já viram o tipo de conteúdo que um gajo traz para aqui? Não é mesmo espetacular? Apoiem 2€ por mês, meu. É tipo um café no Luxemburgo. Em patreon.com/Pedro on the Road. Se quiserem o livro da Patrícia, como eu já disse, recomendo vivamente, podem mandar-lhe mensagem no Instagram e ela alinha isso convosco. Sigam também o Diogo, do Hunter Films, que está a fornecer aqui um auxílio espetacular para que isto possa ser gravado com profissionalismo. E até para a semana. Até para a semana.